Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Café com Política, o videocast da JF TV. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os distritos de Juiz de Fora. Então eu te convido para pegar aquela caneca, tomar um cafezinho com a gente para ficar atento aqui enquanto a gente discute política no município. E para falar sobre os distritos de Juiz de Fora, nossos convidados são o vereador Wagner de Oliveira, do PSB, e o produtor rural e presidente da Associação de Moradores de Humaitá, o Wallason José Lopes. Wallason, seja muito bem-vindo, vereador Wagner, muito bem-vindo também. Satisfação para nós, Judite, estamos aqui tendo a oportunidade, tivemos a satisfação de convidar o Wallason, que é o presidente da associação lá de Humaitá, e ele, para nós, ao nosso ver, ele representa todas as associações dos distritos. Eu tenho certeza que ele vai poder dar um pouco do depoimento dele aqui, do que virou o distrito, a comunidade de Humaitá após transformar esses núcleos, essas localidades em distrito. Então eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito importante, porque o depoimento dele, acredito eu, representar o sentimento da população de Humaitá e dos demais distritos também. É essa a ideia. E é justamente sobre isso, Wagner, que eu gostaria de começar falar para os nossos telespectadores sobre a situação atual dos distritos de Juiz de Fora. É o seguinte, desde 1850, quando foi criado o distrito de Santo Antônio do Paraibuna, hoje o município de Juiz de Fora, vários foram os distritos daqui. Com o passar dos anos, alguns se aglutinaram e formaram municípios, outros foram sendo criados, bairros foram transformados em distritos e novos núcleos urbanos foram surgindo. Mas desde 2018 são 9 os distritos do município. Além do distrito sede, que é a cidade de Juiz de Fora, nós temos Torreões, Sarandira, Rosário de Minas e 5 novos distritos criados há 5 anos. Penido, Valadares, Monte Verde, Humaitá de Minas e Caetés de Minas. Com essas informações em mente, então, vereador Wagner, eu pergunto para o senhor, o que levou à criação desses 5 novos distritos lá em 2018? Judite, nós quando chegamos ao município de Juiz de Fora, eu era prefeito na cidade de Chácara, renunciei, vim para Juiz de Fora, candidatei a vereador e comecei a visitar toda Juiz de Fora. E ao percorrer o município, eu pude perceber que essas comunidades, algumas pessoas até achavam que já era um distrito e os investimentos não chegavam nessas localidades conforme eram para chegar. E aí nós começamos a conversar junto ao executivo, tá? Foi criado, junto com os colegas vereadores aqui na época, e com a criação de uma comissão realmente, para que a gente pudesse avançar, porque nós percebemos que transformando esses núcleos, essas localidades em distrito, elas poderiam receber investimento, elas iam receber mais investimento do poder municipal, do poder estadual e agora até mesmo do governo federal. E então, ao nós percebermos isto, a gente viu que realmente precisava transformar essa localidade. E isso quero agradecer muito, parabenizar o legislativo dessa casa, toda a Câmara, a legislação anterior, principalmente, que foi a grande mentora, todos os vereadores participaram, os prefeitos, o prefeito Bruno iniciou com o prefeito Bruno, depois o prefeito Almas deu todo o suporte para que isso pudesse acontecer. Tínhamos que contratar empresas ligadas ao governo do estado, que é a GETEC, para fazer um estudo, para fazer exatamente, para que pudesse realmente ver se poderiam ser implementadas essas localidades como distrito ou não.
E isso foi ao longo do tempo, né, vendo que realmente havia essa necessidade. E com isso surgiu, né, os programas também Alô Minas, o Minas Comunica, do governo do estado, que só colocaria as antenas de celular aonde era distrito. Isso deu muita força para que transformasse essas localidades em distrito. E nós ficamos assim muito felizes hoje, porque realmente foi implementado, criado, instituído esses distritos, e hoje nós estamos vendo as antenas ser instaladas nessas comunidades. Isso prova que lá atrás, quando a gente teve essa pequena ideia, junto com os demais vereadores, estávamos certos. E nós ficamos felizes o seguinte, porque o executivo, né, tanto o Almas como o Bruno, eles acreditaram também nessa mudança que precisavam fazer. E acredito eu que nós poderíamos ter avançado até mais. Tem outras comunidades também que elas tinham as mesmas exigências, né, que a legislação exigiria, que é 50 moradia, 200 eleitores no mínimo. Então, assim, são pequenas observações que tinha que ter, e que temos essas comunidades que poderiam ser transformadas também. Mas, às vezes, faltou uma provocação para chegar nessa casa. E, assim, as que nós tínhamos naquele momento, né, através até de algumas pessoas que... questões também de iluminação também, isso fez com que provocasse essa casa aqui, para que ela pudesse estar fazendo, trabalhando junto com o executivo para criar essa lei, para poder estar implantando. Então, assim, a gente vê que realmente houve e foi implantado, e hoje a gente vê, né, o Alanson, que está aqui para dar o seu testemunho, o que mudou, né, nessas comunidades. Então, para nós é uma satisfação muito grande de saber que hoje os recursos estão chegando nessas localidades aonde foram criados esses distritos. E o Alanson, que é de Humaitá, que antes de 2018 era considerado o quê? O Alanson? Povoado. Um povoado. A gente era o povoado mesmo do distrito de Torreões. Pertencia ao distrito de Torreões. E esse povoado, como é que era antes de 2018? Pois é. E o que mudou depois desse status de distrito? E foi uma coisa que foi muito rápido o resultado. Foi instantâneo. Graças à Câmara de Vereadores, que deu um suporte gigantesco a gente. Antes a gente não tinha água tratada, não tinha uma iluminação decente na comunidade, entendeu? Hoje essa semana foi acabado de construir a torre telefônica na nossa comunidade, e não só na nossa, está sendo feito em todos os distritos novos, está sendo muito rápido. O respaldo da prefeitura está vindo muito mais rápido. A hora que a gente precisa de uma demanda lá para a comunidade, está sendo sempre muito bem. A gente até contribuindo com você, eu falo e assim participei, né, desde o primeiro momento, na questão, eu acho que um dos fatores que mais somou para essa comunidade, principalmente o distrito, né, de Humaitá de Minas, foi a implantação da água potável para aquela população. Eu me recordo quando vereador eu fui lá, eu ainda não tinha meu laço com a comunidade lá, mas em algumas reuniões que nós participamos lá, assim, a água de lá, ela vinha de um açude na 11. E eles nos deram aquela letrinha do café ali, era a cor da água no copo de plástico, né, que eles colocaram para cada um das autoridades que estavam lá. E aquilo mexeu comigo na época. E aquilo fez com que a gente, assim, parasse para pensar, poxa, mas tem solução sim. E eu me recordo que na época até a gente procurou, né, o deputado Isauro Calais, que era deputado na época, para que ele fizesse essa chegada até a Assembleia e ele pudesse negociar para que a Copasa pudesse perfurar o poço lá, entregar para a Cesama e para depois a Cesama assumir isso lá. Então, assim, a gente vê isso também, né, uma conquista muito grande para aquela comunidade. E hoje nós estamos vendo isso acontecer também em outros distritos.
que no caso de Monte Verde, Minas, que a Copasa já começou também a perfurar o poço lá para poder implementar o abastecimento de água potável para aquela população. Eu acho que hoje o município de Juiz de Fora precisa muito ver. Nós precisamos sim de telefonia, porque hoje não dá para viver mais sem comunicação, né? Mas olha, você ter hoje ainda pessoas que vivem sem a água tratada, sem uma água de qualidade, eu acho que isso daí é muito duro. Hoje o nosso posto de saúde vivia de crianças com diarreia, hoje não, hoje graças a Deus as crianças estão, né, não tem esse problema mais, né, de diarreia por ser uma água tratada de ótima qualidade que nós temos hoje. É só lá em 2018, Wallason, no ano que os distritos foram criados, né, a JF TV Câmara aqui fez uma série com episódios em cada um desses distritos. E lá na época, né, nesse primeiro ano aí de criação dos distritos, a principal reclamação era, em primeiro lugar, telefonia, algo que já era uma grande reclamação lá em 2013, quando a Comissão de Comunicação, Telefonia aqui da Câmara foi criada, e a questão da água. Eu cheguei aí em Penido também, vereador, que era uma situação muito parecida com a de Humaitá, são tudo, né? Que a água vinha assim vinha também lá de uma mina no encanamento preta, impróprio, né? E aí a população tinha que filtrar essa água, enfim, era uma mão de obra muito grande. Falaram a mesma coisa da questão do posto de saúde, dos postos de saúde, e principalmente Penido não tinha nem telefone fixo, né? Acho que era aquele telefone rural que eles tinham lá. Não sei como está hoje a situação, mas acredito que muita coisa já deva ter melhorado também por lá. Hoje tem até fibra fibra ótica em Humaitá, tem Penido, tem chegando já em Monte Verde. A gente está muito bem associado, está muito gostoso morar na zona rural hoje. Está prazeroso. Que bom. Está muito gostoso. Até para fazer justiça, né? Quando foi criada essa comissão, eu quero até registrar, parabenizar e agradecer, porque eu sou o único de quando foi criada a comissão que estou até hoje, né? Nós começamos essa comissão junto com o hoje atual deputado Noraldino Júnior, na época o ex-vereador João Joani, o ex-vereador Chico Evangelista, quer dizer, eram esses vereadores que começaram. E acabou que eles foram, o Noraldino hoje é deputado, né? Os outros acabaram não se reelegendo, mas nós tivemos a felicidade de dar sequência nisso aí. Então, assim, essa conquista, essa vitória, por isso que eu falo, ela é da Casa Legislativa, quer dizer, nós estamos no terceiro mandato e os benefícios só estão chegando agora. Olha como que leva tempo, né? Você está falando aí sobre o distrito também de Penido. Nós tivemos há uns 15 dias atrás, e eu tive também na inauguração acompanhando a prefeita Margarida lá. Para nós foi uma satisfação muito grande quando nós vimos a prefeita colocar recurso do Finisa em Penido, porque o Penido era um distrito que nós sofríamos até algumas um questionamento, porque é uma rua só, o distrito, né? Mas é aquilo que eu falei, ele tinha todas as características para vir a ser distrito. Né? E hoje nós tivemos lá recentemente, junto com a prefeita, depois junto com a comissão também hoje de telefonia, vendo o calçamento que foi colocado lá através de recurso do Finisa, aprovado por essa casa, que a prefeita Margarida colocou. A iluminação de LED, como que transformou não só o distrito de Penido, mas como Humaitá, Rosário, né, Caeté, Torreões, Monte Verde. Reflete, igual o Wallason falou. Foi primeiro, ela colocou, a gente tem que agradecer isso, né, porque a zona rural nossa hoje foi contemplada primeiro que a própria cidade. Entendeu? Chegou primeiro os LEDs nos distritos do que na própria centro da cidade. O pessoal falou, mas a gente também merece. Claro. Né? Independente de onde se você é um cidadão de Juiz de Fora, você tem esse direito. E a gente só tem a agradecer. E essa questão da iluminação aí, igual você começou a mencionar, ela reflete na segurança.
né? Diretamente. O calçamento, igual o vereador Wagner falou lá em Penido, reflete na questão do transporte público também, que eles reclamavam muito, as comunidades, né, na época reclamavam muito de quebra de ônibus, dificuldade, buraco pelas ruas todas. E a própria empresa, né, dificultava isso. Falou assim, eu não vou pôr um ônibus novo lá porque a estrada é inadequada para mim pôr um veículo novo. Era o nosso caso. Hoje, com as estradas vicinais, né, que tem que agradecer muito também, tá muito boa, as estradas de chão ainda, hoje a gente já tem ônibus novinho andando no nosso distrito e vários distritos de Juiz de Fora. Tudo com ônibus novo, confortável para os passageiros, né? Essa provocação que a Câmara começou a fazer lá em 2013, né, para que essa lei fosse feita, ela foi essencial, fundamental, né? Agora eu queria perguntar para vocês dois, Wagner e o Wallason, a questão da produção rural, que é, né, o Wallason, além de presidente da Associação de Moradores, é um produtor rural. Sim. E o vereador Wagner está em contato constante. Agora a gente está até aí no período dos torneios leiteiros, né? Essa criação dos novos distritos e tudo isso que foi chegando impactou, como que impactou a produção rural? Olha, Judite, ter transformado essas comunidades em distrito para os nossos produtores também é importante. Só para você ter uma noção, nós temos alguns deputados, que é o caso até do ex-deputado Júlio Delgado, que destinou recurso para aquisição de caminhão-tanque para esses distritos, para atender aqueles produtores lá. E eu sempre falo o seguinte, quando um vereador, deputado, estadual, federal, destina o recurso para aquele distrito, ele tem que ser gasto lá. Isso dá mais segurança que aquele investimento vai ser gasto lá. Então, assim, hoje a gente vê que os nossos produtores, eles precisam, o que eles precisam? É o acesso ao que eles querem, que é o direito de ir e vir, e a segurança, né? A telefonia chegando. Isso tudo traz qualidade de vida. Então, hoje você vê os nossos produtores lá com essas implantação dessas torres, hoje os filhos deles teriam que deslocar lá da zona rural para vir aqui para fazer um trabalho escolar ou para fazer uma pesquisa, né? Hoje ele não precisa mais deslocar isso tudo. De lá mesmo ele faz, quer dizer, as pessoas dos grandes centros de Juiz de Fora, o que adquiriram granja nesses distritos, eu falo o seguinte, essas localidades, né, que eram consideradas esses núcleos, né, o povoado, elas triplicou a população, mas por causa da qualidade de vida e condições para o cidadão morar lá. Então isso tudo veio a somar para que as pessoas fiquem lá, e a gente precisa continuar investindo, porque nós precisamos incentivar que os filhos dos nossos produtores fiquem lá. Né? É uma questão de tradição, né? Evitar esse êxodo rural, né? E uma questão também de abastecimento aqui do centro urbano. Não deixar faltar, né, a alimentação para nossa população, né? Que é o essencial. A gente que está lá no campo, a gente trabalha para isso, voltado exclusivamente para sustentar essa população que tanto depende de nós que somos produtores rurais. Você nasceu lá na... Sou nascido e criado em Humaitá e pretendo nunca sair de lá. Em relação à sua produção, né? Eu não sei qual é a sua área lá. Eu trabalho hoje voltado para a alimentação do gado para produzir o leite, né? Eu sou voltado a isso, eu trabalho com com milho. Na qualidade da sua produção, mudou alguma coisa? Não. Ou em alguma facilidade? Não, muito. É que antes a gente tinha uma dificuldade muito grande e ir atrás de um maquinário para a prefeitura. Hoje, por ser distrito, a gente consegue ter diretamente o contato pedindo direto. Aí vem direto para nós. Antes a gente tinha que passar por uma burocracia muito grande. A gente era menos ouvido, vou falar assim. Hoje a gente tem um contato direto. Não, é o distrito de Humaitá de Minas que está pedindo. Tem um peso maior. Então, para a gente é muito gratificante. E o produto final é beneficiado com isso também? Por exemplo, a qualidade do queijo? Tudo influencia muito. Muito. O tempo de você escoar o produto, de chegar no produtor que me comprou o meu produto, para ele fornecer um leite de qualidade para o laticínio, para fazer um queijo de boa qualidade, tudo influencia. Judite, e vendo assim, o que eu vejo no meu olhar, quando você tem uma identidade que ela é reconhecida, muda.
né? Hoje a população de Humaitá, de Rosário de Minas, Monte Verde, Valadares, Penedo ou Caeté de Minas, quer dizer, eles têm uma identidade. Hoje estão muito mais próximos de se transformar num município do que voltar para um povoado, né? Então, assim, nós temos até isso, né? Então, assim, são identidades que eles têm hoje que jamais eles vão perder. E que a população assim, se identifica hoje, não é mais aquele povoado lá de Humaitá que pertence a Torreões, não, hoje é o distrito, né? Nós temos a PL do queijo aí que saiu, que está ganhando muito visibilidade, e isso a gente agradece mais uma vez o governo municipal que, junto com o governo do estado, né, abraçaram isso aí para valorizar os nossos produtores. E assim, o que me chama a atenção? Que a partir do momento que houve essa criação de vários distritos, não é só em Juiz de Fora, até no estado de Minas Gerais, para que pudesse ser atendido com as telefonias, fez com que também mudasse o olhar dos políticos, das lideranças. Então hoje o Alan está aqui, ele pode dar o seu depoimento, o quanto que as lideranças políticas hoje passou a olhar para essas comunidades. Elas eram esquecidas lá. E eram mesmo. Hoje, por exemplo, a gente consegue ter emendas diretamente para o nosso posto de saúde, para melhoria, para a escola. Hoje, por exemplo, essa semana a gente teve uma notícia maravilhosa para nós, que a gente tinha médico 2 vezes por semana. Era um sofrimento louco, você tinha que escolher o dia para passar mal. Olha que situação. Hoje a gente tem médico de segunda a sexta. Olha que vitória que foi pra gente, por ter transformado a cidade, né? Justamente, onde para o nosso produtor é muito complicado, porque você já tem uma vida muito corrida na zona rural. Aí você tinha que ter o horário certo. Agora não, você tem o dia inteiro para ir de 7 às 5 da tarde disponível isso pra gente. Isso é um ganho que não tem explicação. Eu não consigo nem explicar. Não consigo, de tanta felicidade para nós. Nos demais distritos, Wagner, essa era uma reclamação grande também, né? De que médico faltava, não ia, havia essa dificuldade com a saúde. Realmente, né, essas localidades, né, elas tinham assim, o atendimento muito vago. Ou ia na parte da manhã, uma vez por semana, é o que o Alan acabou de falar. A pessoa parece que tinha que escolher o dia para passar mal, sim, né? Infelizmente. E o cidadão, se ele não tiver sua farmacinha dentro de casa para poder conseguir segurar até o dia que o médico está lá para ele fazer realmente uma consulta e tomar os medicamentos corretos, eu não sei nem se ele conseguiria sobreviver. Mas o homem do campo, ele está acostumado com isso, né? Ele sabe sobreviver, ele tem ainda o chazinho lá da vovó, né, que ajuda bastante. Mas o que me chama a atenção, Judite, é realmente como o olhar das lideranças políticas mudou para essas comunidades, e que nós possamos cada vez mais, seja as lideranças municipais, lideranças estaduais e federais, investir nessa população, para que dê condições cada vez mais e qualidade de vida para esse povo lá. A gente sabe que alguns deles precisam ainda, né, de asfaltamento para até chegar ao seu distrito, que é o caso lá de Rosário de Minas, que ainda não tem o acesso através do asfalto, né? Nós temos também Sarandira também, que precisa desse atendimento. Quer dizer, há muita coisa a se investir Sarandira, ainda. que é, salvo engano, um dos mais antigos, né? Mais antigo. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que chegar o asfalto até essas localidades, vai melhorar ainda e vai fazer com que essas localidades cresçam lá. Né? Às vezes nós ficamos pensando para onde que vão levar o cidadão. As próprias pessoas procuram ir para essas localidades, vão investindo lá. Então a gente vê pelo comércio das localidades. Eu lembro quando frequentei lá em
em Humaitá, lá, assim, não tinha agropecuária, hoje já tem. Material de construção não tinha, hoje já tem. Então, de primeiro era uma mercearia e um barzinho. Olha como que isso vai mudando a vida das pessoas. Hoje tem sorveteria, hoje já tem pizzaria, já tem lanchonete, quer dizer, aí vem o salão de beleza, né, que vem cuidar da... questão então, é super importante, Wagner, você já tinha falado disso antes, o tanto que isso engrandeceu a população desses locais, que é o tal do empoderamento, né, que muito se fala hoje em dia, mas você falou aí da pizzaria que chegou, da lanchonete, do não sei o quê. O lazer também, né? Uma coisa que fala assim, os jovens vão tudo embora porque não tem o que fazer aqui e tal, né? Era uma realidade dos distritos aqui de Juiz de Fora. Quando chega uma pizzaria, algo do tipo... tem um lugar para se reunir, né? Para conversar, é muito... E o ciclismo? Nossa, e o Humaitá hoje... virou uma rota de ciclismo, né? Então, pega de Humaitá, vai até em Toledos. Tem uma rota muito grande. São 4 circuitos ali, tudo com identificação, com plaquinhas, para os ciclistas não se perderem, entendeu? Muito, muito gratificante, muito legal mesmo. E a população usufrui também dessa... Muito. Principalmente justamente o comércio local. Todo mundo para tomar um caldo de cana, comer um pastelzinho... um queijinho que leva... É o chamado turismo rural, né? Turismo aqui da área rural juiz-forana. É desse jeito. Isso o nosso queijo é muito conhecido, né? O queijo Humaitá é gigantesco, né? Então, todo mundo quer um queijo de lá. Então, o pessoal vai de bicicleta e já aproveita e já põe na mochilinha e já leva o queijo embora também. Então, Judite, você vê como que isso mexeu na economia de cada um desses lugares. Então é aquilo que eu falo, eu ainda tenho dentro de mim que o município ainda precisava de investir para poder transformar outras localidades. Nós temos lá, logo na frente lá, Toledo, por exemplo, é uma comunidade que tem todas as características para poder transformar em distrito, né? Eu até ainda costumo falar com as pessoas que foi uma pena que Paula Lima e Chapeuduva veio incorporar o Distrito 7, né? Cidade, porque se eles lá também tivessem ficado como distrito, hoje eu tenho certeza, por mais que eles já tenham um atendimento bom, poderiam estar mais à frente, né? Então, assim, a gente vê como que isto faz diferença. Eu falo isso porque, por ter sido prefeito numa cidade pequena, como Chácara, é uma cidade próxima a Juiz de Fora, que é mais perto do que vários distritos desse que nós comentamos, que tem a sua vida independente, né? Eu costumo dizer o seguinte: olha o atendimento de saúde que dá o município de Coronel Pacheco, Piau, Matias Barbosa, Eubank da Câmara e Chácara, que um cidadão, quando passa mal, a ambulância de lá traz ele aqui, depois se ele estiver internado, ele fica aqui, depois a ambulância vem para buscar, e aqui nós não temos isso. O cidadão que mora lá em Torreões, que mora lá em Pirapitinga, que são assim umas comunidades mais afastadas, se ele não tiver um amigo que traga, nós aqui às vezes para acionar o próprio SAMU, nós temos essa dificuldade. Então, assim, por isso que eu falo, nós precisamos continuar investindo nessas localidades, nessas comunidades, e se possível até ampliar mais distrito para que eles possam estar também recebendo investimento aí em toda a cidade, em várias áreas, porque nós vimos que falta de investimento para esses lugares não falta, e forma de destinar recursos. Então nós chamamos a atenção dos nossos lideranças políticas, né, do governo do estado, do governo federal, para que atenda essas localidades. Não é só Juiz de Fora, não. A gente sabe aí que Minas Gerais, que o país tem vários lugares que precisa realmente de uma atenção, um olhar diferente. E existe já essa perspectiva, Wagner? Existe já alguma discussão a respeito, né, no governo do estado, na Assembleia Legislativa, com vocês, vereadores? Existe algum diálogo nesse sentido de ampliar outras comunidades ou núcleos? Não, isso tem uma, assim, eu já
a partir de, assim, eu tenho isso comigo, entendeu? Da gente provocar esses outros lugares, mas a gente ainda tem que ainda ajustar isso com o governo municipal primeiro, para depois estar levando isso para o governo estadual. Então, primeiro ainda temos que ajustar aqui ainda as coisas, mas é uma situação que realmente precisa, e a gente está vendo que faz diferença se transformar essas outras localidades aí em distrito. É um longo percurso, né? Desculpa, a gente lá em Humaitá, por exemplo, a gente melhorou muito a questão na escola também. Porque antes as nossas crianças tinham que sair de lá muito jovem ainda já para vir para fora, porque não tinha um colégio, né? Só ia ter o 5º ano. Hoje não, e ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter o 2º grau lá. Por quê? Por ter transformado como distrito. Hoje as nossas criancinhas com 3 anos já estão indo para a escola, já tem creche. Olha que vitória que foi para nós. 2º grau, que são escolas estaduais. Então, né? Mas já que a gente tem uma parceria com a escola estadual que é de Benfica. O Humaitá tem uma parceria com a escola de Benfica, que já à noite já tem. Entendeu? Aí ia fazer essa parceria para as crianças não ter que sair e o pai não ficar preocupado, né? Pô, um pai já fica preocupado no bairro. Imagine você tirar uma criança da zona rural e levar ela pro centro da cidade, um bairro grande, a criança fica perdida, né? Exatamente. Bom, queria partir agora para as considerações finais do Wagner, suas também, se tiver algo que queira acrescentar, Wallace. Judite, eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a presença do Wallace e dizer o seguinte, que, né, é um momento muito importante para nós nesse café com política, onde a gente tem a oportunidade nesse bate-papo aqui, falar um pouco da nossa experiência, da nossa contribuição junto aos nossos pares, né, os nossos colegas vereadores, que fazem a diferença na vida das pessoas. Às vezes as pessoas não veem o resultado imediato, mas as nossas ações de todos os vereadores nessa casa muda o dia a dia do cidadão. Então, assim, é uma lei igual essa que foi trabalhada a várias mãos, né, desde dessa Casa Legislativa pelos 19 vereadores, pelo Poder Executivo Municipal e também pelo governo do Estado de Minas Gerais. Então a gente vê que tudo pode acontecer, basta a gente acreditar, buscar e lutar. E o resultado vai vir, mas leva tempo. E depois continuar no processo da fiscalização, que é um outro dever dos vereadores, né? E a gente cobra muito deles, né? Isso. A gente cobra muito. Provocado pela população, né, Wallace? Que a população me cobra, eu cobro eles. É isso aí, assim que funciona. Eu até, assim, essa questão da fiscalização, ela é importante você falar nisso, porque se o fato realmente não acontece, a gente deixa para lá, aí parece que você deu só o início e esqueceu. Não, então a gente tem que lutar, é aquilo que eu falei da minha permanência nessa casa e ter lutado desde o início para essa questão da criação dos distritos, ter sido um dos vereadores que lutou muito para que isso acontecesse. Então, assim, nós vermos hoje esses investimentos chegando lá, é para nós uma satisfação muito grande, sentir que realmente a luta dessa casa, dos vereadores, valeu a pena. Isso aí. Wagner, muito obrigada. Tá? Foi um prazer muito grande. E o Wallace também, seu depoimento, a sua vivência na área rural, foi engrandecedor aqui no programa. Eu só quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante para nós, seria a questão de uma companhia especializada rural. Uma companhia para atender na hora do ocorrido, não depois. Uma companhia especializada com carros na zona rural, policiamento. Estamos falando de segurança. Segurança, policiamento. Porque hoje nós produtores rurais, a gente está empenhado em uma delegacia rural. Tá? Que é uma coisa que a gente quer muito, mas só que eu acho que antes da delegacia, eu acho que tem que ter uma companhia para atender na hora do ocorrido, não depois que aconteceu. Tem que ser uma companhia especializada com carros adequados para andar em zona rural, entendeu? Com caminhonetes, porque hoje você anda, as viaturas da polícia que atende não são adequadas para atender a zona rural, são carros pequenos que não vai
atender na hora do ocorrido. Se tivesse uma companhia especializada de policiamento que já sabe, aconteceu o fato, sabe os caminhos aonde chegar, entendeu? Por onde, vão cercar nesse ponto que vai passar lá, saiu por essa estrada, vai ter eu acho que daria uma segurança imensa para nós. Existe a demanda, tá dado o recado, né, Wagner? Judite, até contribuindo aí com o Wallace, nós aproveitamos também, né, para poder, sim, pedir aos nossos deputados estaduais que olhem com carinho a questão da segurança, que invistam, que dê condições para que os policiais possam trabalhar, né, é o que o Alisson falou, viaturas, né, que dê eles essa segurança para poder percorrer as estradas, segurança para eles, para trazer segurança para a população. Sim, já então, que a segurança pública é uma prerrogativa do Estado. Do Estado, né? É isso aí. Então, muito obrigada novamente. Temos muito ainda a falar, outras oportunidades virão. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E obrigada a você que acompanhou aqui o nosso bate-papo e ficou com a gente até agora. O nosso programa vai ser reprisado às quintas e aos sábados, sempre às 9 da noite, e tá lá também no YouTube. A gente aproveita para te convidar a conhecer as redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É isso então, um forte abraço, até a próxima. E um brinde com café.